Fala aí, meu nome é Luca, eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II e esse é o 102 por aí. Eu comecei a estudar no Colégio Pedro II ainda no Pedrinho. No segundo ano, eu ingressei por sorteio. E eu ingressei porque a minha mãe, o sonho dela era que eu estudasse no Pedro II, porque ela foi aluna do Pedro II do campus de São Cristóvão. Só que ela não conseguiu terminar os estudos do ensino médio lá, e de certa forma isso marcou bastante ela. E aí, meus pais me contam que desde que ela estava grávida, ela falava: meu filho vai estudar no Pedro II, meu filho vai estudar no Pedro II. E aí a gente brinca que ela pediu tanto que agora realmente até hoje eu tô lá, porque eu, além de ter feito o ensino básico, eu também faço o ensino superior, também no Pedro II. A minha experiência aqui no campus foi muito intensa, mas no bom sentido, porque eu entrei aqui ainda no Pedrinho, então de certa forma eu cresci aqui na unidade. Então isso fez com que eu criasse um carinho muito grande, porque eu passava mais tempo aqui do que na minha própria casa. Então eu socializava aqui, estudava aqui, me alimentava aqui. E é incrível como a gente consegue transformar lugares em lares. Então realmente toda vez que eu passo por aqui, até hoje, e quando eu vim aqui hoje para fazer a entrevista, é dar essa mesma sensação de casa. E isso é algo que eu só vejo o Pedro II proporcionar. Tem. No ensino médio, mais especificamente no terceirão, a gente tinha os dias temáticos. Em um desses dias temáticos, eu vim fantasiado de Louro José. Minto, não vim fantasiado. Eu me fantasiei de Louro José no vestiário com os amigos me pintando de tinta verde e tinta amarela na barriga e tinta spray no cabelo. E aí, enfim, até então beleza. O Louro José fiquei jogando vôlei, jogando futebol, jogando ali na quadra. E por ventura do destino, a gente não teve o nosso último tempo de aula. E aí meu antigo professor de história, Montgomery, chegou pra mim e falou: Luca, você conhece mais alguém que quer fazer história na sua turma? Eu falei que não. Aí ele falou: ótimo, então porque eu vou te dar uma aula particular. Só que como a gente tinha acabado de receber a notícia de que não teria esse último tempo de aula e ele tinha horário para ir embora, não deu tempo de eu me trocar. Então eu tive uma aula particular sobre Era Vargas, sem camisa, fantasiado de Louro José na sala de aula. Eu tenho filmagem desse dia, inclusive, não sei se pode colocar. Mas foi uma história engraçada, foi um dia engraçado. Ah, absurdo. Absurdo. Porque quando a gente entra no ensino superior, a gente se depara com uma gama de dificuldades acadêmicas absurdas. É muito conteúdo, tudo é muito complicado. Os professores nem sempre necessariamente estão dispostos a te ajudar. E você está navegando em um mar de desconhecido, porque você não sabe aquela matéria, você não sabe muitas coisas. E muitas qualidades que eu adquiri unicamente por ter estudado no Pedro II facilitaram a minha jornada. Então, assim,
O hábito da leitura foi algo que a gente desenvolveu aqui, e assim, é essencial para a minha formação. O senso crítico, a gente tem aula de sociologia desde o 7º ano. Essencial também para a minha formação, me fez ter muito mais facilidade nos textos acadêmicos. Capacidade de oratória, a gente sempre fez muitos trabalhos aqui de seminários, então assim, eu já fui para a faculdade já tendo pulado essa etapa de ter que aprender a ter uma boa oratória, eu já tinha porque eu adquiri aqui. Então, Pedro II, eu não consigo me imaginar como futuro professor, como futuro profissional, como Luca, sem tudo que eu aprendi aqui. Já, sempre sou. E eu descobri, inclusive, por causa do Pedro II. Foi em uma aula de 9º ano, em que, coincidentemente, eu também estava tendo uma aula sobre Era Vargas, e o meu professor na época era o Eric Assis, atual diretor. E eu fiquei encantado com a aula dele e com a matéria. E aí eu cheguei para ele no final da aula e falei: professor, é muito difícil ser professor de história? Aí ele riu e falou algo tipo: mas vale a pena. E aí eu deixei esse sentimento dentro de mim. E aí eu fui crescendo, e aí eu sempre fui, talvez fazendo jornalismo, porque dialogava com a história. Pensei até em fazer geografia. Mas dentro de mim eu sempre tive essa sensação. E aí chegou um momento que eu decidi escolher de fato o que meu coração estava mandando. E eu escolhi fazer história. E não tenho um pingo de arrependimento. É difícil, mas vale muito a pena. Eu amo o que eu escolhi fazer, em todos os sentidos. Na área de licenciatura, eu amo esse âmbito pedagógico, eu quero ser professor, é o que me enche os olhos. Eu amo historiografia, então assim, é muito difícil ter que ler, às vezes, 92 páginas frente e verso, de um dia para o outro. Mas seria muito mais difícil se eu não amasse. Então assim, é complicado, é um ambiente muito diferente, porque aqui no Pedro II a gente tinha uma parceria muito grande. Então os professores estavam muito presentes com a gente, a coordenação, a diretoria, o CESOP, o NAPEN. Então assim, você tinha uma série de oportunidades que facilitavam muito a jornada. E na faculdade a gente perde um pouco dessa mão, né? Mas, novamente, se não fosse o Pedro II, eu não sei como é que eu teria lidado com a faculdade. Porque o fato de eu ter adquirido independência aqui fez com que a minha jornada na faculdade fosse um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Eu acho que eu tenho 2 recados. O primeiro é que quando eu fui escolher o que eu queria fazer após o terceirão, tem muito aquele questionamento do você quer fazer o que você gosta ou você quer fazer o que dá dinheiro? E eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a gente sempre tem que escolher o que a gente sabe que vai ser bom, que a gente vai se propor a fazer com coração e alma, porque se dedicar integralmente a uma coisa que você não tem certeza se você quer fazer é péssimo. Então, olhem dentro pro coração de vocês e vejam o que vocês querem fazer, independente do seu pai, da sua mãe, do seu tio, papagaio. O que você sentir desejo de fazer, faça e faça bem feito. E o segundo recado é: aproveitem. E aproveitem tudo. Estudem, porque a base que o Colégio Pedro II nos dá é absurda. E quando a gente entra no ensino superior, a gente sabe a diferença do que foi ter estudado, ter tido uma boa base de ensino básico. Então estudem, mas também curtam, joguem bola, saiam da faculdade e vão pro Meyer, da faculdade já do colégio vão pro Meyer. Então assim, aproveitem, façam besteira também, faz parte. E lembrem de levar com vocês o que a gente aprendeu aqui. Senso crítico,
capacidade de argumentação, capacidade de leitura. E eu acho que vai dar tudo certo. No final sempre dá. Só um adendo. Na faculdade hoje, eu tive a oportunidade de me dedicar integralmente aos estudos. Porque eu recebo para estudar, por meio da Bolsa de Iniciação à Docência. E eu só tive essa mentalidade e essa busca porque eu tive esse acesso aqui no Pedro II. Porque no ensino básico, a gente teve a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica no 9º ano. E isso tem muito valor. Então, se atentem a isso também. É isso aí.